O candidato é o Adonis Marcos, do PSOL, bacharel em Direito, tem suas origens políticas nos movimentos sociais, especialmente aos movimentos ligados à agricultura familiar e aqueles que buscam a reforma agrária. Adonis Marcos, na vida política, disputou eleições no período de 2010 a 2020 como candidato a deputado estadual, candidato a vereador em Campo Grande, e estará bem à vontade com os nossos ouvintes da manhã de hoje para conversar sobre suas propostas de governo, caso, né, seja eleito. Adonis Marcos, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Hora, hein? Um bom dia. Bom dia, a satisfação é toda minha. Como diz aquela brincadeira, deixamos o prazer para um outro momento que é mais caro, né? Mas a satisfação é toda minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito obrigado e pela oportunidade. O PSOL, aqui no Mato Grosso do Sul, só para dar uma relembrada, tem cadeiras aí nas câmaras, participação nos municípios, como que é? Administra município, né? Nós temos uma prefeitura em Ribas do Rio Pardo e diga-se de passagem, do Centro-Oeste é o único prefeito PSOL de toda essa região do Centro-Oeste, é a única prefeitura que a gente tem. Temos 2 vereadores eleitos em Mato Grosso do Sul. Tínhamos mais, mas aí teve essa questão de abrir aí para sair dos partidos e perdemos aí 2 vereadores. Bom, nova legislação para as eleições de 2022 aí, Adonis Marcos. O PSOL lança candidatura dentro da prerrogativa de que time que está aí, né, time que não disputa campeonato, enfim, não cresce, não se apresenta, ou a nova legislação forçou o lançamento de candidatura, enfim. Até porque o PSOL é uma dissidência lá do passado, né, do PT, enfim. O porquê o projeto de candidatura, você liderando e tendo aí como candidato a vice o Wilmo Cândido? Primeiro que é em terra de gigantes que o Criador escolhe os pequeninos para confundir aqueles que se acham grandes. Nós temos uma política no estado de Mato Grosso do Sul que desde a divisão do estado e antes dela é coordenada por alguns grupos. E você já disse algumas verdades aqui. Partido que não disputa não cresce. Nós precisamos construir... passar essa questão da cláusula de barreira, nós precisamos construir parlamentares e a Federação Rede Pessoal está muito segura que vai construir deputados estaduais e nós vamos no mínimo cumprir a cláusula de barreira. Inclusive já quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente da Federação, que também é candidato a deputado estadual, o amigo e irmão Brito, que está aí na disputa também, que é o presidente da nossa federação. 7h25. O ouvinte pode mandar perguntas aqui ao candidato ao governo, Adonis Marcos. O nosso WhatsApp é o 999119689. A entrevista está ao vivo também na rede social Facebook. Portanto, o ouvinte pode interagir aqui com o candidato Adonis Marcos. Na bancada comigo aqui, Carlos Araújo. Fica à vontade aí, Carlão. Bom dia, Adonis. Bom dia. No seu plano de governo, na área de desenvolvimento econômico e geração de emprego, você pretende aí incorporar políticas públicas que aprofundem a prática da economia solidária e cooperativismo. Um contraponto aí ao que você chama de lógica agroextrativista, né? E nós estamos no estado do agronegócio, né? Onde o agronegócio aqui é o carro-chefe, né? Certo. Como é que você pretende implantar esse novo sistema, se eleito, do sistema de cooperativismo, em contraponto ao agroextrativista? Então, nós temos alguns modelos que podemos citar, inclusive do estado do Paraná. A gente fala assim, o agronegócio ele não pode se organizar em cooperativa. Eu conheço das maiores cooperativas do estado do Paraná, que ali fica em Guarapuava, e era um assentamento de Getúlio na época. Foi lá eu chamo de colônia dos alemãos, né? A comunidade Entre Rios. É uma cooperativa que deu muito certo e não é de muito pequena propriedade, mas ela deu muito certo para os grandes, inclusive. E hoje é uma das maiores, e aquela região é uma das regiões que mais produzem para o Brasil. Inverno, né? Produzem no sentido assim, de tecnologia. Estou falando em questão de você aproveitar a quantidade máxima que pode se produzir de milho e de soja por hectare. Nós temos um estado que tem 32 mil famílias assentadas.
aquelas que não foram acertadas pelo INCRA são reconhecidas por este, né? Nós temos um déficit aí muito grande nessa questão da agricultura familiar dentro do nosso estado. O que precisa fazer? Organizar essa produção. Porque a grande necessidade hoje dos pequenos agricultores é justamente a escoar a produção, não é o que ele produz, não é diferente do agronegócio, né? Então, o que nós vamos propor? Que essas pequenas propriedades se organizem em forma de cooperativa, isso com parceria com o Sistema S, porque o Estado é humanamente possível fazer isso sozinho, mas dá uma opção para essas pessoas produzirem de forma organizada e industrializar o seu produto, porque nós estamos entregando tudo de mão beijada. Se pega, nós temos aí a própria região de Corumbá, se extrai muito minério naquela região, mas nós mandamos in natura para fora. Por que nós não produzimos isso em Mato Grosso do Sul? Porque não potencializar o nosso estado, a capacidade da própria indústria. Então, organizar em cooperativas significa que nós vamos dar opção para essas pessoas que já têm um produto bom, para que ele consiga agregar um melhor valor naquilo que ele já tem. Agora 7h28, Adonis Martos registrou seu programa de governo, são 11 páginas entregues ao Tribunal Regional Eleitoral. Candidato Adonis, dentre as políticas públicas, caso eleito, qual seria a grande prioridade? Saúde, segurança, onde é que estaria o grande gargalo na sua visão? Em termos de problemas aí que necessitam de prioridade, assim, ser atacado imediatamente aí no estado de Mato Grosso do Sul. A nossa prioridade número 1, o foco central da nossa campanha são pessoas. Essas pessoas têm diversos problemas. Que para mim, às vezes, o pior problema é a saúde, para outra é a educação, para outra é a habitação. Nós vamos atacar essas questões por região. Qual que é o maior gargalo dessa região? O maior gargalo dessa região aqui é a saúde. Então, nós vamos priorizar a saúde naquela região, entendendo o seguinte, que hoje alguns municípios do estado, eles não recebem apoio do governo do estado porque não são da base. Nós não vamos fazer obra em um determinado município para agradar determinado prefeito, nós vamos fazer obra por regiões, que eu acredito que o Estado precisa cuidar disso. Então o nosso foco central são pessoas. Não dá para admitir que um Estado tão rico, tão bem visto a nível nacional e internacional tenha mais de 1 milhão de pessoas ganhando menos de um salário mínimo. Então acho que a principal meta nesse momento é atacar a miséria e a fome. Nós vamos atacar diretamente essas questões e ver o que está acontecendo no nosso estado, o que é possível fazer de fato. Uma das situações que nós vamos propor, inclusive, nessa questão de combate à fome, que aumentou muito a questão de moradores de rua e pessoas em condições de risco de vulnerabilidade econômica e social, são os restaurantes populares. Nós vamos implantar isso nas principais cidades do estado e, inclusive, vamos propor parceria vamos propor parceria com as redes de supermercado, a questão do mercado popular, que seria uma forma de dar um subsídio fiscal para aqueles mercados que conseguirem baratear os custos dos produtos da cesta básica, que é aquilo que o cidadão precisa. Inclusive, nós vamos fazer isso justamente pelaquela questão do próprio CRAS, do cadastro único. As pessoas que estiverem recebendo esses benefícios poderão, inclusive, comprar esses alimentos de uma forma mais em conta, justamente porque está naquela situação de risco. Acho que a principal prioridade é combater a fome nesse momento e combater essa questão da desigualdade social. Não existe um estado rico com uma população pobre. Isso não poderia acontecer no século XXI. 7h31. Quando você fala de municípios que estão esquecidos pela atual gestão, por não serem da base, você poderia citar alguns municípios aí nessa condição ou não? Nós temos vários exemplos aí do interior. Quando você pega hoje que algumas prefeituras se recusaram a aceitar aí a proposta do governo que está aí posto, e se recusarem e ficarem em maus lençóis. Vou dar um exemplo da nossa própria prefeitura de Ribas do Rio Pardo. Isso não é segredo para ninguém. Nós não estamos na base do governo e com isso não recebemos algumas emendas que deveriam ser para o município. Então, nós achamos que isso é muito ruim e não se pode construir e fazer obras em época de eleição. Nos últimos 2 anos nós estamos vendo o estado e não é diferente de Campo Grande. Você vê Campo Grande também é um exemplo disso. Se começa a pulverizar obra para tudo que é lugar, inclusive incomodar o sossego das pessoas, justamente para que você faça naquele momento votos e mostre, olha, eu realmente estou trabalhando. A gestão tem que ser durante 4, 8 anos e tem que ser pensada. Nós não podemos criar obras faraônicas apenas para um determinado momento ou para privilegiar um único grupo.
nós temos que cuidar do Estado de uma forma geral, sem olhar para lado A ou B, enfim, o partido ou a ideologia daquela região. 7h32, Rádio Hora, iniciando a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Primeiro candidato hoje conosco aqui ao vivo, o bacharel em Direito, Adonis Marcos, é o candidato do PSOL, aliás, do PSOL e da Rede de Sustentabilidade, né? A federação, junto com a Rede de Sustentabilidade. No programa de governo, o candidato Adonis Marcos, ele aponta na questão da segurança pública, desmilitarização das polícias. O que seria esse item aí? A polícia militar, ela tem um regimento interno que proíbe o policial, o agente de segurança, em fazer manifestação, em questionar inclusive a própria hierarquia, mesmo que seja uma ordem, às vezes até aqui absurda. A nossa proposta, inclusive isso é uma proposta nacional, não vai apenas passar por Mato Grosso do Sul, é que o policial militar, uma vez que ele esteja desmilitarizado, ele pode fazer uma greve, ele pode questionar, ele pode questionar uma ordem do seu superior, e nem por isso ele vai ser exonerado da corporação ou vai ser inclusive aquartelado lá. Então, uma das propostas é essa. Inclusive, falando de segurança pública em Mato Grosso do Sul, na nossa gestão nós não vamos colocar o policial e o indígena em uma situação de confronto. Isso vocês têm convicção disso. Nós vamos criar uma proposta de uma vara agrária para discutir as questões, principalmente envolvendo os povos originários, porque isso é um absurdo. Essa possibilidade de você colocar o policial e o indígena numa situação de confronto, ou o policial e o cidadão. Inclusive, nós estamos propondo também que, para a segurança do próprio policial e da população, que os nossos policiais tenham câmeras nos seus coletes, nas viaturas, para que diminua. Inclusive, isso aconteceu, isso são dados do estado de São Paulo, diminuiu 1/3 da letalidade das polícias quando a gente coloca essa situação. O cidadão hoje, nós temos que entender que o policial e o cidadão querem a mesma coisa. Nós queremos a paz social. Então, nós vamos criar mecanismos para isso. Porque aqueles que falam que defendem a segurança pública, que isso e aquilo, de fato não estão fazendo isso na prática. Falta estrutura para as polícias, falta respeito para quem está lá dentro, falta melhorar a carga salarial dessa categoria. Eles não têm lá uma questão definida com relação a carga horária que ele vai trabalhar. Ele tem lá uma estimativa, mas isso não tem uma lei que estipule de fato qual que é o tempo que um policial militar vai trabalhar. Nós somos favoráveis, inclusive, que o policial, quando ele esteja fora de serviço, que ele possa prestar um serviço de segurança privada, e essas coisas que a gente precisa discutir no estado do Mato Grosso do Sul, modernizar. Nós vamos investir muito em segurança pública e nós queremos uma polícia aqui no nosso estado cada vez mais inteligente, mais equipada, para que não tenha que chegar nessa situação de confronto. Se nós pegarmos exemplos das polícias federais, um exemplo, ela tem equipamento. Quando ela chega numa determinada residência, é porque já tem todo o levantamento. Apesar que nós estamos falando de um policial ostensivo, mas se nós colocarmos aí, se pega Telêmaco Borba, no estado do Paraná, é uma cidade que é uma das cidades mais digitalizadas do Brasil, tem câmera para tudo que é lugar. Se passa um carro lá com algum problema, daqui questão de minutos, o próprio sistema já joga, esse carro está com problema, coisa e tal. Então, nós vamos investir muito nessa questão de vigilância via vídeos aí, câmeras, e onde a gente puder, e vamos trabalhar nesse sentido para que traga mais possibilidade do policial agir. Igual aquela história, o pré-crime, né? A gente age antes de que aconteça o crime. Agora, 7h36, Carlos Araújo. Candidato Adonis, na área da saúde, você fala aqui em ampliação do sistema SUS e também levar o atendimento preventivo aí às comunidades. Em vez da população ir aos postos, como é que o PSOL vê essa possibilidade de um agente de saúde estar lá junto à população para dar esse melhor atendimento? Nós já tivemos em momentos melhores na saúde do nosso país e Mato Grosso do Sul também. Nós entendemos que tem algumas coisas que precisam ser discutidas nessa questão. Primeiro, construção de prédios físicos não significa atendimento. Então, isso que é o primeiro ponto. Nós temos vários hospitais, postos de saúde em tudo que é lugar. Isso melhorou o que na vida da população? Tem um espaço físico, você vai lá para ficar 4, 5, 6 horas esperando? Resolveu o que na nossa vida? Então, nós queremos pegar essa questão da atenção básica. Veja bem, quando a pessoa vai em um posto de saúde, nem sempre ele está doente de fato.
Às vezes, aquela situação que ele vai lá, que ele está indo lá, que ele levou lá, é uma própria situação psicológica. Então, eu defendo que os postos de saúde, os hospitais, têm que ter assistentes sociais, têm que ter psicólogo para conversar com essa população, porque às vezes o pai e a mãe de família está numa situação tão difícil que ele vai ao posto de saúde dizendo, olha, eu estou doente, tentando chamar a atenção daquela pessoa que está próximo dele. Então, nós vamos investir muito nisso. Os agentes de saúde são fundamentais para isso, porque ele está diretamente com a comunidade. Ele é vamos colocar, a tropa de frente do combate à saúde, inclusive nas questões de endemias também. Então, nós vamos fortalecer muito nossos agentes de saúde, nós vamos trabalhar muito essa questão do médico da família, e nas questões das comunidades rurais, eu acho que aí está a maior falta nesse sentido. Nós temos que cuidar também da questão da saúde dos povos originários, dos assentamentos, enfim. A saúde nós temos que pensar ela num todo e entender o seguinte, que o SUS não vai dar conta de atender todas as necessidades. Então, por isso é necessário também as parcerias público-privada, principalmente nessa questão de exame laboratorial, e nós temos que zerar essas filas aí das cirurgias eletivas que parou com a pandemia. Agora 7h38, 7h38. Vamos a um rápido intervalo aqui no Jornal da Hora. Retornaremos daqui a pouquinho. Entrevista ao vivo com Adonis Marcos, o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pela Federação PSOL Rede. BR/multivacinação, Ministério da Saúde. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h43, rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, na manhã de hoje, ao vivo, aqui com os ouvintes da Rádio Hora, o candidato ao governo, Adonis Marcos, da Federação PSOL, Rede Sustentabilidade. O Carlos Araújo faz a primeira pergunta desse segundo bloco aí. O candidato Adonis, nós estávamos conversando aqui no momento do intervalo sobre a agricultura familiar, né? Como fazer com que as pessoas dos assentamentos, as pessoas que praticam a agricultura familiar, esse produto ele possa chegar com mais rapidez, né, na mesa, no prato aí da população. E a gente vê que as dificuldades que esse pequeno agricultor tem de colocar esse seu produto, né? E a maioria dos produtos que vem do estado do Paraná, vem do interior de São Paulo, aqui para o Ceasa, e de repente o pequeno agricultor, o pessoal dos assentamentos não tem essa possibilidade. O que fazer para podermos colocar essa agricultura familiar direto em contato com a população? Muito bem, acho que acredito que nós temos que pensar algumas alternativas. E quando a gente fala de agronegócio, nós falamos isso no início, eu esqueci de falar esse tema. Agronegócio é negócio de agricultura. Tudo que se eu pegar uma galinha caipira na roça e trazer aqui para vender, eu estou fazendo agronegócio, né? A agricultura familiar é um setor fundamental porque ela produz alimentos. O nosso estado hoje tem um dos maiores rebanhos bovinos do país. A carne para nós não é uma realidade mais barata, porque todo mundo que não é daqui acha, não, no Mato Grosso do Sul a carne lá é barata. Por que nós não temos alguns alimentos aqui no nosso estado que teria que ser mais barato do que outras regiões? Primeiro, que nós não potencializamos essa questão da produção pura de alimentos. Quando a gente fala de batatinha, nós temos que ir para o Paraná. Nós vamos comprar batatinha, vem caminhões de batatinha para cá. Quando a gente fala de fruta, é o Nordeste. Quando a gente fala de algumas questões cítricas, é São Paulo. O que é nosso de fato? Nós temos o potencial para a produção de mandioca. Cadê as fábricas de fecularia? Então, essas questões que nós temos que entender e interpretar. Um exemplo, hortifruti. Nós temos potencial, clima e solo para produzir tudo que nós precisarmos aqui. Acho que uma das questões que tem que discutir também, que a gente não pode deixar de lado, é a questão da função da Conab. Porque a Companhia Nacional de Abastecimento, inclusive quero falar para quem está nos ouvindo, se nós entrássemos em guerra, nós estávamos falando de questão de Ucrânia aqui no intervalo, se nós entrássemos numa guerra, hoje a gente não morria de bala, nós morria de fome, porque o Brasil não tem uma capacidade de armazenamento de alimentos. A agricultura familiar hoje é um dos setores que mais sofre. Por quê? Porque não tem condições de organizar a sua produção. Nós precisamos fazer parceria com o Sistema S, não tem mágica nisso, é um processo que vai demandar um determinado tempo, mas o que nós precisamos organizar? O produtor, ele sabe produzir, ele tem coragem para isso, ele está lá na roça porque é uma opção dele.
Então ele é um trabalhador que ele se dispôs àquilo. O que nós precisamos fazer? É encurtar e tirar no meio o atravessador. Uma das soluções que podem ser feitas nesse sentido é linkar o produtor com o comprador, com as redes de supermercado, com alguns restaurantes, e inclusive a questão das próprias feiras livres. Se eu agricultor, produzir lá X caixa de quiabo, de berinjela, de maxixe, de tomate, e não tenho condições de trazer, se eu trabalhar essa questão do frete e o meu comprador ir buscar, que mal que tem nisso? Agora, o que eu não posso fazer, é que isso acontece muito na agricultura familiar, é produzir uma quantidade enorme de alimentos e perder lá na roça. Então, acho que o que nós precisamos fazer é organizar isso. Isso também vai passar dentro da questão das cooperativas. Se nós tivermos uma entidade jurídica cuidando disso, e essa entidade jurídica ela tem que ser auto-administrada pelos próprios agricultores, não pode ser uma influência externa justamente para evitar essa questão do atravessador, nós acreditamos que o produto vai ser mais valorizado e o cara sabendo. O produtor sabendo que ele vai produzir, que ele vai vender e que vai agregar valor naquilo, é outra situação. Pega um exemplo, limão. Aqui no assentamento de Cidrolândia, Eldorado, tem muita produção de limão. Perde-se. E olha que é pertinho daqui do Ceasa. Só que aí na época que produz, todo mundo tem aquele produto. Então nós temos que produzir de uma forma tecnológica e aproveitar os períodos que não tem. Então isso nós estamos falando de irrigação, de gotejamento, de trabalhar a agricultura de uma forma técnica mesmo. Nós temos aí a própria Agraer, nós temos o Senar, que temos que levar essa proximidade maior com os agricultores, principalmente com o pequeno agricultor que precisa desse atendimento. Temos aqui 2 participações. A ouvinte Esmeralda, ela manda uma sugestão e o Marcelo Nogueira, ele faz uma pergunta. Esmeralda, bom dia. Tem que impedir os médicos concursados de ter consultórios particulares. O Marcelo Nogueira, da Nova Campo Grande. A UTR do Jardim Noroeste foi inaugurada em 2015. Como o governo pode auxiliar as cooperativas de catadores de lixo? A unidade de tratamento de resíduos? Pergunta ao candidato Marcos Adonis, aqui do PSOL Rede. Muito bem, essa questão da sugestão aí com relação aos médicos, eu acho importante fazer uma ressalva aqui. Nós vamos cuidar muito da fiscalização. O problema da saúde também é gestão. Se eu, médico, estou concursado, tenho um determinado período que eu tenho que prestar um serviço público, eu tenho que naquele período prestar esse serviço público. Eu já fui servidor do Tribunal de Justiça, eu sabia a hora que eu tinha que entrar, a gente faz todo um processo digital, depois você loga no sistema, depois tem uma outra senha, enfim, tem uma série de controle interno do Tribunal de Justiça. Inclusive o meu colega que está aqui, fizemos direito junto, ele também trabalhou no fórum aqui de Campo Grande, sabe? Então, tem um controle. Na saúde, como que a gente controla isso? Então, nós temos que controlar. O médico ele tem que estar lá prestando um serviço, X horas ele tem que estar lá. Nesse período que ele não está mais lá, se ele tiver um consultório particular ou estiver trabalhando na clínica, ele não teria problema com isso, desde que ele cumpra com o seu horário e faça aquilo que ele veio para fazer, ou seja, atender a população com dignidade, com humanidade. Com relação a essa questão das cooperativas de catadores, e nós temos que entender que essa é uma questão brasileira que precisa ser resolvida, e Mato Grosso do Sul é uma das questões que mais me deixa frustrado com relação a isso, que a gente, toda a nossa reciclagem vai para fora. Por que nós não temos aqui uma indústria para resolver essa questão? Por que nós não colocamos aqui, se nós vamos falar que nós vamos reciclar o papel, onde que nós estamos reciclando esse papel? É no Mato Grosso do Sul? Se não for aqui, ou qual que é a demanda, nós temos que discutir essas questões. As cooperativas de catadores, elas têm que ser incentivadas, valorizadas, e nós temos que trazer mais tecnologia para elas. Por que não, na própria cooperativa, onde está se fazendo a reciclagem, nós não fazermos o papel reciclado? Então são questões nesse sentido que nós queremos discutir. Eu acho que é muito pertinente isso, inclusive fiz um estudo há um tempo atrás sobre a questão das usinas de pré-carbonização, que a Europa utiliza isso, inclusive pode gerar até mesmo energia, e nós precisamos discutir essa questão com mais seriedade. Eu estou, inclusive me coloco aí à disposição da cooperativa, se quiser entrar em contato conosco, a gente fazer uma visita lá, entender também um pouco mais da demanda que eles têm, mas eu acredito que também é uma questão de valorizar mais o próprio produto, porque quando a gente
faz todo um processo que ele é humanitário, que ele é ambientalmente correto, e aí eu tenho que me sacrificar para fazer isso, mas eu estou ganhando quase nada com essa relação, inclusive muitos são até discriminados. Nós vamos inverter essa lógica, nós queremos potencializar que o nosso próprio estado tenha condições de fazer essa reciclagem e industrializar esse produto aqui mesmo. A fotografia do momento aí que as pesquisas apontam, Adonis Marcos, por exemplo, a edição do Jornal Estado aqui, pesquisa do Instituto Paraná, divulgada aí no final de semana, Adonis, 0,5%. Qual que é o seu sentimento? Como é que você vê essa fotografia aí? Estou muito feliz. Eu nunca tive mandato, não tenho uma expressão, não estou na mídia, não tenho um grupo familiar, não tenho recursos financeiros, tudo isso eu atribuo. Eu fico muito contente que as pessoas estão lembrando de nós. E mais uma coisa que eu quero deixar isso aqui bem frisado. É em terra de gigantes que o Criador escolhe os pequenos para confundir aqueles que se acham grandes. Esse estado é o estado dos improváveis. Você pega, vou dar alguns exemplos, você pega lá atrás o Zeca, que não era, vamos colocar, ninguém no cenário, ele sai lá de menos de 1%, 2% e vira governador. Nós pegamos o exemplo do próprio Reinaldo Azambuja, que estava em terceiro, foi para o segundo turno e virou governador. E o exemplo mais recente aqui, que talvez o mais latente para Campo Grande, o próprio Bernal. Bernal tinha toda uma máquina contra ele e ele virou prefeito de Campo Grande. Então, eu fico feliz quando eu apareço em pesquisa, porque eu sei que a gente está sendo lembrado. E a campanha começa hoje, eu vou para a rua a partir de hoje. E vamos ver aí nos próximos debates, que vai vir, acho que tem 3, 4 debates já marcados, nós vamos nos posicionar e vamos demonstrar para as pessoas que nós não somos uma aventura, que nós não somos um sonho, que nós temos de fato um projeto e que nós vamos defender o nosso estado para todos. E quando você fala, esses caras são de esquerda, meu irmão, eu sou cristão, tenho família, sou trabalhador, tenho boas intenções, não tenho passado sujo, não tenho exemplos de corrupção, então eu estou muito bem. Acredito que quando nós formos para um debate, a população vai poder escolher o melhor. Nós não temos aqui a opção entre o sujo e o mal lavado. Aqui você vai escolher alguém que de fato está empenhado em fazer algo positivo para o nosso estado, e nós vamos ir para um debate com toda a sinceridade, respeitando todos e todas. Nós vamos respeitar a todo o contraditório, todas as pessoas que discordarem da gente, mas nós não temos o porquê não passarmos a nossa mensagem. 7h54, recebemos hoje aqui o candidato ao governo Adonis Marcos, ele que é bacharel em Direito, está aí à frente da candidatura da Federação Rede PSOL. Adonis, muito obrigado pela visita aqui ao jornalismo da Rádio Hora, conversando com os nossos ouvintes, e uma boa caminhada, uma ótima campanha aí, hein?